Bom dia, irmãos. Boker Tov, Shalom Aleichem, a paz esteja convosco. Brochim Rabaim, Beshem Yoshua, seja bem-vindo em nome de Jesus. Nikevá Mevorah, diga, eu já sou abençoado. Hoje, dia 8 de junho, estamos aqui mais uma vez, nesta manhã, onde são 10 horas da manhã, para gravar mais uma live com o tema A Ceia do Senhor. Fizemos uma parashat ontem, hoje é a segunda e sexta-feira temos um estudo completo sobre essa parashat da Palavra de Deus, esse tema, esse assunto, a Santa Ceia. Amados, antes de nós entrarmos para o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu like, o seu gostei e deixe um comentário se você deseja um estudo sobre alguma parte das escrituras que você tem dúvida. Estamos aqui para te ajudar, tá bom? Meu nome é Anilton Kaff, sou o seu conservo nesta manhã para te ajudar a conhecer as escrituras e sanar dúvidas da palavra de Deus com esta parashat. Amém? Vamos para o texto bíblico. Amados, eu quero ler o texto de Êxodo 12 até o 14 e depois eu quero ler o outro texto também, onde fala da Santa Ceia do Senhor. O tema hoje é da Páscoa para a ceia. É um memorial eterno? Depois vamos ler Lucas 22, 19 e 20. Quero deixar já abertos os dois textos, porque estamos fazendo ao vivo para você entender a palavra de Deus como ela é. Amém? E eu creio que nós vamos estar podendo te ajudar a solucionar as dúvidas que às vezes nós temos e que nem na escola dominical ou o próprio pastor nos ensina. Vamos lá então. O texto Êxodo 12 diz assim, é sobre a Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa. Então observe essa parte. Tome um só com o seu vizinho perto da sua casa. Aqui já entra a comunhão, comunidade. Conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Em hebreu diz entre as duas partes, né? Na tarde, ou tem 2 tardes para o judeu, na viração do dia e a tardezinha às 6 da tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e nas vergas das portas, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e a comerão. Somente até o versículo 9. E eu quero ler Lucas também, que começa no versículo 19. E tomando um pão e tendo dado graças, partiu e disse, Esse é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim.
Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, abri no meu sangue, derramado por vós, em favor de vós. Esses dois versículos. Vamos fazer uma oração para Deus nos abençoar mais a nossa parashat. Avinu shebashamai, it kadosh shemicha, tavu mahulcha, yaseh retzoncha kebashamai kembarat, it lecheu kenu, teilanu hayon, ula lanu hatayan, kefin seshochin gan anahnu, lahot em lanu, vial tivieno lidei nisayon, ki hatsinu nihar. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão da nossa porção dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim quando perdoamos os que têm pecado contra nós. Não nos deixes cair à mão da provação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados, sem mais delongas, aqui nós temos esses dois textos, o da Páscoa e da Ceia do Senhor. Eu quero ler só um versículo da Páscoa no hebraico e um da Santa Ceia no grego. Viakehu mihadam vinatihu al setei hanzuzot vial hamashikuf, que quer dizer, e tomarão do sangue e poluão nas duas ombreiras e na verga da porta. No grego, toutot topoterion, que carne de taque ento haimatimu, que quer dizer, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Os dois textos falam do sangue. Amados, hoje eu venho com a presença e a inspiração do Irua, o Espírito inflamado de poder, como um profeta do Monte Sinai, para unir dois pilares da redenção divina: a Pessá, Páscoa, Êxodo 12, e a Ceia do Senhor, Lucas 22. Irmãos, em um mundo de escravidões ou escravidão modernas ou escravilizações modernas, vícios, opressão, vazio espiritual, Adonai nos chama a lembrar Zikaron Olam, memorial eterno, que é a Páscoa. Não é mera coincidência que Yeshua transforme o Seder, a janta pascal, em um banquete da Brit Hadasha, a nova aliança. Vamos examinar esse texto no Pishat literal, sentido literal das coisas, usando as 6 perguntas básicas para desenterrar a verdade profunda, oculta, rejeitando achismo, rejeitando torcer a palavra. Voltando ao assunto, o Senhor Jesus estava, sim, usando uma linguagem que lembra muito o contrato de casamento judaico. No primeiro século, o noivo oferecia um cálice de vinho. Jesus ofereceu: este cálice é o para selar o noivado do homem com a mulher. Jesus usou: este cálice era o selo do nosso noivado com ele. Se a noiva bebesse, ela aceitava, a partir dali já era dele, mesmo antes de contrair as festas oficiais e a noite de núpcia. Se a noiva bebesse o cálice que o noivo oferecia de vinho. Jesus ofereceu na noite que foi traído o cálice. Esse cálice é a nova aliança, feita no meu sangue. Quer dizer, Deus disse que o homem deixaria pai e mãe e unisse a mulher, e o ambos seriam uma carne só. Aqui Jesus está unindo nós com eles, pelo sangue dele, usando o cálice do sangue dele
para selar esse casamento, esse noivado. Antes de ir para a cruz, ali bebemos na cruz com ele, quando ele morreu. Ali bebemos, a igreja toda, o mundo todo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o homem de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse cálice que Jesus ofereceu foi o selamento do contrato de núpcias de nós com ele, e estamos esperando o dia do casamento. O noivo tinha que preparar a casa e só depois voltava a buscar ela. João 14, 2, 3 fala exatamente isso. Vou preparar lugar e voltarei para levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse voltarei aqui é implantar o milênio, o arpazo, o arrebatamento da noiva do Cordeiro. Então, quando Jesus disse, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, ele está dizendo, estou pagando o dote, estou me comprometendo com vocês, bebam se aceitarem. Aceitarem o quê? Quando nós aceitamos Jesus, hoje, espiritualmente, nós bebemos este cálice do sangue do Cordeiro. Porque o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Nós passamos, a partir desse momento, ser parte dele, ser corpo dele. Esse é o definir o corpo que Paulo explica em 1 Coríntios. Examine o homem a si mesmo e coma, aceite esse pão e beba desse cálice. Porque aquele que come por uma mera capricho, por um mero ego, por uma mera coincidência, sem saber que ele faz parte do noivo, toma indignamente. E Paulo em Efésios 5 confirma, o casamento é a figura de Cristo e a igreja. Ele fala sobre não poder sair fora dos padrões do noivo, que é seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Na aliança de casamento existia fidelidade. Sim, a noiva era separada só para ele. Só que na nova aliança a base não é medo de quebrar o contrato. A base é que ele mesmo escreve a lei no nosso coração, como Jeremias 31, 33 prometeu. Amados, a gente obedece Jesus por amor, não por obrigação legal. No casamento judaico, a noiva obedecia o noivo por obrigação legal, porque ele já havia pago o dote e ela agora 6 meses esperava ele preparar o lar, depois levava e ficava mais 6 meses para depois se casar e constituir famílias. Veja bem, quando erramos hoje, Deus nos disciplina como pai, mas não cancela o casamento. Quando a moça está no mundo, ela está no mundo. Ela vai para as festas sozinha, vai para os bailes com as amigas, vai para os entretenimentos com os amigos, mas a partir do momento que ela arruma um namorado e que se noiva, ela está compromissada com aquele noivo até o casamento. Ela não pode mais ir sozinho para baile, ela tem que pedir permissão. Ela não pode sair mais com os amigos, ela tem que sair com o noivo. Ela não pode mais andar com os amigos, ela tem que andar com o noivo. Ela não pode mais trilhar no caminho dos amigos, mas no caminho do noivo. Ela não pode se assentar mais na mesa com os amigos, comendo e bebendo. Ela tem que assentar com o noivo. Salmo 1 diz, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho do pecador e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer e que? Na lei do Senhor, na carta de casamento. E medita dia e noite. E o resultado dele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água que dará o seu fruto na estação própria. E tudo o que fizer prosperará e as folhas não caem. Então, quando nós assumimos o contrato de casamento com Cristo, esse contrato foi assumido dele por nós em primeiro lugar, na noite que o Senhor foi traído.
Paulo manda lembrar. Na noite que o Senhor foi traído, ele estabeleceu esse contrato de casamento com o sangue dele. Nós passamos a ter o nosso sangue junto com o sangue dele, e o sangue dele nos purificando de todo o pecado a partir do momento que nós bebêssemos aquele cálice. Lá ele nos deu a beber. Hoje, quando nós aceitamos o Senhor Jesus na nossa vida, nós bebemos a primeira vez do cálice da bênção de Deus, o cálice do sangue do Cordeiro que entra em nós e nos purifica de todo o pecado, justiça e juízo. Aí nós não podemos mais sair sozinhos, não podemos mais andar no caminho de pecador, não podemos assentar na roda dos escarnecedores, não podemos nos deter no conselho do ímpio. Temos que andar com o noivo, passo a passo com o noivo. Temos que fazer as coisas que o noivo permite, porque ele é o dono da nossa alma. A gente obedece por amor, não por obrigação. Legal, como era no contrato de casamento judaico. Hoje, quando erramos, Deus, o nosso Pai, ele não cancela o casamento, ele nos perdoa. Por isso, tem esta palavra que diz: até que ele venha, já levando para o tempo depois da plenitude dos gentios. Já está falando aqui de arrebatamento. O até que ele venha de hoje não é o mesmo que Jesus disse aos discípulos. Porque quando Jesus disse na noite que foi traído, até que eu venha, ele estava dizendo no domingo de manhã ele voltava. Para concretizar o casamento com os discípulos judeus. Concretizar o contrato de casamento. Mas é como uma noiva que toma o cálice todo mês, lembrando, ele vai voltar, ele vai me buscar. Então, quando nós participamos hoje dessa festa do pão e do suco na igreja, temos que participar não lembrando a morte de Cristo, porque ele está vivo, não fazendo memória dele, porque ele está vivo, mas devemos comer esse pão, beber esse suco, em comunhão com os amados irmãos que ali estão, lembrando na nossa mente, ele vai voltar para me buscar. A certeza que temos que ele vai voltar para nos buscar é quando nós reunimos, compartilhando esta comunhão que é o partir do pão. Como era feito em Atos de casa em casa, hoje é feito na igreja. E nós tomamos posse desse partir do pão e comemos, dizendo, concordo com o contrato de casamento. Mas espera aí, para participar desta festa, comer o pão e beber este suco, devemos estar dentro dos padrões do noivo, que é seguir a paz com todos e, em primeiro lugar, a santificação em nós diante dele, separação do mundo, separação da terra, separação das coisas deste mundo, desta terra. Este sermão tem duas divisões principais. Isso que eu fiz até agora é a introdução deste sermão para você entender a palavra de Deus como ela é. A primeira divisão é sobre a Páscoa, o grito da libertação do Egito, para você entender o que é a Páscoa. E a segunda sobre a ceia, o selo da cruz. E depois uma aplicação para hoje, esse ano 2026, junho de 2026 na sua vida. Pegue a sua Bíblia, anote e venha comigo por alguns minutos de fogo, de presença de Deus. Vamos proclamar Manishtana, porque hoje será diferente. Porque hoje celebramos a redenção completa. Primeiro lugar, a Páscoa. O sangue que protege, o sangue que liberta. Em Êxodo 12, aqui no coração da Torá, Deus institui o Corban Pessah, oferta por
para pisar por cima. A palavra pesar, ou pesa, como muitos chamam, mas a pronúncia correta é pesar. É um ritual de fidelidade e fé radical que grita: eu sou Adonai Elohim, que vos tiro da escravidão. Vamos expor o texto com as 6 perguntas básicas, como um chofar tocando o alarme da verdade nesta manhã. Vamos lá. Onde aconteceu isso? No Egito, em Ramsés, versículo 37. Terra de opressão, nas casas, que é Bait, na casa dos hebreus, versículo 3 e 4. O sangue nas Missukot, ombreiras, e na Mashukot, verga, transforma lares em santuários, desafiando templos pagãos. Não em palácios faraônicos, mas em tendas de escravo. Foi onde aconteceu esse episódio pascual do memorial eterno. A Páscoa é um memorial eterno, diz as Escrituras. Quando aconteceu isso? No mês de Nissan, versículo 2, dia 14, ao entardecer, Beim Harbaim, entre as 2 tardes, no versículo 6, com 7 dias de Matzut, pães ázimos, versículo 15 e 20. É o novo ano religioso, marcando o fim da escravidão. Em primeiro lugar, a Páscoa era um memorial. Segundo, marcando a libertação da escravidão dos israelitas no Egito. Por que Deus mandou fazer isso? Qual foi o motivo da Páscoa? Para julgar os deuses do Egito. Versículo 12. E eu quero ler esse versículo 12 para você entender. Passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. Sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Olha bem, executarei juízo contra todos os deuses do Egito. Segunda coisa, e proteger os fiéis da 10ª praga, Makat Behorot. O Rabino Rashi grita: o cordeiro era um deus para os egípcios. Existia um deus por nome de Aknum ou Amun-Ra, um deus egípcio, que a cabeça dele era uma cabeça de cordeiro, metade do corpo era um animal até a cintura, e as pernas eram de homem e os pés de casco de animal. Ele chamava Aknihum ou Anum-Amun. Era o maior deus do Egito e ele era representado como um cabrito, um carneiro. Por isso que José, quando ele trouxe o seu povo para o Egito, quem governava o Egito naquela época era o povo Ixos, que o deus maior deles não era o Amun-Ra ou Aknihum. Era o povo Ixos, eles vieram da Mesopotâmia. Mas houve, aí Moisés diz para Faraó: vocês podem dizer que vocês são pastor de ovelha, mas para os egípcios, moradores de Gozém, não diga que vocês são pastor de ovelha, porque é uma abominação pastorear o Deus do Egito, criar o Deus do Egito, que era o maior, do egípcio, não do povo Ixos. Havendo uma guerra interna, os egípcios verdadeiros voltaram a governar o Egito. É onde que fala que surgiu um faraó que não conhecia José. Era esse aí, Sete, pai de Ramsés. E o cordeiro era um deus para os egípcios, o carneiro. Agora veja bem, os egípcios iriam ver sendo sacrificado pela mão dos escravos o seu próprio Deus, para mostrar futilidade, mostrar que
aquele Deus dos egípcios não era nada. E automaticamente aquele carneiro do Egito, Deus estava aproveitando para simbolizar o próprio Cristo, que morreria mais tarde como o Corban Pessah, o Corban Hadad, e não o Corban Pessah. Cristo não é o Corban Pessah, Cristo é o Corban Hadad. Paulo diz que ele é a nossa Páscoa porque as mesmas fidelidades que o carneiro, o Corban Pessah teve, Cristo teve a mesma finalidade agora num espaço mais amplo, maior. Quando Deus manda fazer isso diante dos egípcios, matar o maior Deus deles, Deus está mandando executar a emuná, a fé contra a idolatria. Não expiação, mas sinal de poder e graça, o chamado Ren. Esse foi o motivo. Mas isso foi feito para beneficiar quem? Aos Binei Israel, os filhos de Israel, as famílias circuncidadas, incluindo Gerim, os estrangeiros fiéis que aderiram ao Deus de Moisés e dos israelitas. Então Moisés e Arão recebem no versículo 1, mas todo o povo participa. Unidade na aliança, na Brit. Todo, até mesmo uma mistura que estava junto que queriam, simbolizando judeu e gentil na salvação. Para que servia isso? Para Zikaron, memorial entre Deus e Israel. Um memorial porque ali ia ser morto o carneiro, Israel ia sair do Egito e nunca mais voltaria no Egito. Nunca mais. Ia ter um memorial eterno. Esse memorial era para lembrar que Deus tirou Israel do Egito com mão forte. E qual era o símbolo disso? Israel triunfando sobre o último Deus do Egito, o carneiro, hoje chamado de Bafomé, nas religiões ocultas. É chamado também de Pan pelos gregos na Cesareia de Filipe, onde havia a porta do inferno. Mas aqui para os israelitas se transformou num carneiro inofensivo, onde foi morto e comeram a sua carne e não sobraram nada, e o que sobrou queimaram no fogo. Era para ensinar gerações que a salvação é pela obediência e misericórdia de Elohim. Simboliza pressa na redenção, humildade, matizot, pão sem fermento, sem o pecado e separação do mal. Como isso aconteceu? Como que foi feito? Escolheram um cordeiro, um tamim, branquinho, sem defeito nenhum. Assaram inteiro no fogo, no versículo 9. Comeram com merorim, ervas amargas. Essa é a cerimônia da Páscoa. Aqui não aparece suco nem vinho. O cálice era ervas amargas, versículo 8. Sandália nos pés, versículo 11. Ritual apressado de viagem. A Páscoa não é festa folclórica, é o grito de liberdade. E como os hebreus pintaram sangue, pinte sua vida com a Hesed, a misericórdia de Deus. Amados, no versículo 3, falai a toda a congregação de Israel, Êxodo 12, 3, dizendo, aos 10 deste mês, 10 é um número de totalidade. Tome cada um para si um cordeiro segundo as casas, um cordeiro para cada. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da casa. Aqui é a comunhão, é o partir do pão que se faz hoje nas igrejas, que tinha que ser feito assim. O partir do pão conforme o número das almas.
Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. E hoje há pessoas que não faz isso. Por quê? Chega na igreja, não está nem aí com aquele outro que não tem. É o que Paulo viu lá em Corinto, que ele diz, quando vocês se reúnem, isso aí não é Santa Ceia, não. E o Senhor Deus, ele diz, eu passarei pela terra do Egito, versículo 12, esta noite ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Sinal de quê? Sinal de que Deus chegasse. Muitos falam o anjo da morte, um espírito mau da parte de Deus que ia passar, mas tudo bem, seja quem foi que passou. Ele ia ver aquele sangue, seria um sinal que naquela casa habitava pessoas fiéis, de coragem, porque sacrificaram o último Deus do Egito. Verdadeiros lutadores de caráter forjado contra a idolatria. Vendo eu o sangue, pisarei por cima. Aqui vem o pesar. Pesar é pisar por cima. Oferta do pesar. A oferta que foi dada para nós pisarmos por cima. Pisar em cima do carneiro dos egípcios. Que não tem nada a ver com o cordeiro da Santa Ceia, que é o Corban Hatat. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vemos pessoas trocando o cordeiro e querendo dizer que na Santa Ceia nós comemos a carne do cordeiro. Não. Comer a carne do cordeiro foi na Páscoa, porque precisavam matar o último Deus do Egito. A carne do cordeiro nós comemos na noite que o Senhor foi traído. E como nós comemos a carne do cordeiro, Jesus Cristo, hoje o Corban Hatat, quando nós aceitamos Ele como o único suficiente Salvador da nossa vida, ali entra em nós a sua carne e o seu sangue, porque passamos a ser vulcanizado nele, como um casamento, um contrato de casamento, até a vinda dele para nós entrarmos na boda do Cordeiro. A segunda coisa, a ceia do Senhor. Falamos da Páscoa. Um resumo, é claro, e vamos falar agora da ceia do Senhor. O sangue que sela a nova aliança. O primeiro, sangue protegia. Era sinal que ali haviam judeus fiéis, obedientes a Deus. O segundo, sangue, ele sela o contrato de casamento, a nova aliança, a Brit Hadashah. Agora vamos olhar para Lucas 22, 19 e 20. E Yeshua, o cordeiro maior, ele eleva o seder, quer dizer, a refeição, a janta, a primeira janta da Páscoa. Seria quinta, sexta, sábado e domingo, 4 dias. Um mistério eterno. Todo instinto somamou. Isto é o meu corpo. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que ele é o segundo Adão. E nós saímos da sua costela. E agora ele está unindo com o sangue dele, o corpo dele, em nós novamente como noiva. Vamos expor com as 6 perguntas conectando a Páscoa como cumprimento profético, como fizemos na Peshá ou na Pessá. Onde aconteceu isso? Em Jerusalém, na sala superior, Anagaion, Marcos 14:15 no grego, perto do templo, eco da centralidade pascual. Não aconteceu em palácios romanos, em palácios herodianos, mas em casa simples, simbolizando eclésia, como no novo templo, 1 Coríntios 3,16 e Atos 2,46. Aconteceu em casa simples, partindo o pão de casa em casa. Esta é a ceia do Senhor, esta é a comunhão, não no templo. O novo templo é 1 Coríntios 3,16, eu, você. Quando? Na noite de 14 de Nissan, Lucas 22:7, durante o Seder, versículo 15. Olha o que Jesus diz: com desejo, desejei comer a Páscoa.
Mas ele não comeu a Páscoa porque a Páscoa era no domingo. Agora vocês prestem atenção. Antes da cruz, Jesus queria comer a Páscoa, mas não comeu, pois não podia adiantar a cerimônia da Páscoa, ele sendo o Cordeiro de Deus. Jesus, ele era o Cordeiro Pascual, mas para nós ele estava sendo o Cordeiro do Corban Pessá. Ele foi uma representação do carneiro que era o último Deus do Egito, aonde o seu sangue foi tirado e colocado na verga da porta. Ali o sangue do carneiro serviu para proteger. Aqui o sangue do cordeiro tem outra finalidade. Ele sela o pacto de casamento entre nós e Deus e ele. Paulo preserva a tradição para a celebração contínua até que venha. Ele preserva. Mas quando Jesus disse isso naquela noite, ele senta com os discípulos e diz: olha, como desejei comer esta Páscoa convosco. Isso era antes da cruz. Ele pega o pão, ele pega o suco, a erva amarga, melhor dizendo, perdão. Ele pega o pão, o cálice de erva amarga e diz: esse é o meu corpo. Ele pega a erva amarga e diz: esse é o cálice do meu sangue. Esse é o novo pacto que eu faço com vocês dentro do meu sangue. Esse é o contrato de casamento que eu faço. Toda vez que comer esse pão e beber esse cálice, ele fala para os discípulos, comemorando a Páscoa: anunciai a minha morte até que eu venha. Ele veio quando? Domingo de manhã. Ele veio para quê? Para comer a Páscoa com os discípulos que ele tanto desejou. Isso se referindo ao domingo que ia voltar ressurreto. Daí o segredo. Por que isso? Por que ele estava fazendo tanta questão de comer a Páscoa com os discípulos? Para revelar a Brit Hadasha, a nova aliança. Jeremias 31:31. Oficializar o contrato de casamento, aonde a partir daquele momento a noiva tinha que obedecê-lo pelo amor a ele, não por medo dele. Tinha que se manter dentro das regras do contrato de casamento judaico. Ele estava falando para judeu, não era para nós. O sacrifício de Yeshua, hiperrimon, que era por vós, versículo 19, combatendo a hipocrisia de 1 Coríntios 11:27, unindo o que iniciou. Ele não diz que o sacrifício era para alguns, era por vós. E quem era esse vós? Os Talmidim, os discípulos, Mateus 26:20, os 11 discípulos judeus fiéis. E hoje estendeu a igreja, 1 Coríntios 11:22, para regenerados que se examinam a si mesmo. O que é examinar a si mesmo? Ver se realmente ele aceitou Jesus Cristo, se realmente ele aceitou o cálice de Jesus Cristo para fazer parte do seu sangue da nova aliança, ou se ele está participando por amizade, por amigo ou por ritual. Há pessoas que tomam a Santa Ceia por ritual macabro, acabam comendo carne de bode, carne de cabrito, não pão. Eu como pão e bebo suco, você come o pão e bebe o suco. Há pessoas que realmente acham que estão comendo carne, então estão comendo a carne de bode, porque não é a carne de Cristo. A carne de Cristo nós comemos na cruz do Calvário. E ela se concretizou em nós quando aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida, do que mazetou. Fomos regenerados. Para quê? Para a anamnesis, memorial, como na Páscoa. Aqui entra a anamnesis. Fazemos em memorial a Páscoa, como a Páscoa, ou seja, proclamamos não a morte de Cristo, proclamamos a vinda de Jesus para realizar o propósito do casamento conosco.
os discípulos era para fazer um memorial, proclamar a morte de Cristo até que ele ressuscitasse no domingo. Catangeleite, versículo 26. Nós comemoramos todo mês o aniversário da ressurreição de Cristo, muitos por anos, para antecipar o banquete celestial e fomentar a koinonia, comunhão com o nosso próximo. Mas o problema é que não existe essa comunhão. O problema é que muitas pessoas chegam no dia de Santa Ceia, cantam um hino para receber o coração do Pai, um hino de amor, de alegria, de comunhão, estereótipo. Jesus, certa feita, disse: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ali, quando começa a cantar o louvor, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado. Todo mundo se abraça, todo mundo se alegra. Eu te amo em Cristo, eu te amo em Cristo. Tem que amar como irmão carnal, porque amar em Cristo é fácil. Eu quero ver você amar o seu irmão que anda te causando problemas todo dia. Como isso teria que ser feito? Em comunhão e unidade. Comunhão é o partir do pão. Eu tenho sentido isso na pele, na igreja que eu congrego. Eu sento no banco no dia da Santa Ceia, tem pessoas que passam nem na minha cara, olha. Que comunhão é esta que você tem com o teu irmão? Como teria que fazer? Tomar pão, hartos, provavelmente matizar. Partir e dizer: isto é o meu corpo, dado por vós. Cálice de vinho, Novo Testamento no meu sangue. Hoje se usa o vinho para fazer em metáfora de sangue, porque não tem sangue verde. Mas na Páscoa era ervas amargas. Jesus pegou o cálice de ervas amargas. Fazer com exame, gratidão, eucaristeu, sem abusos. Povo de Deus, a Santa Ceia ou a ceia não é mágica. Não te deixa nem mais nem menos espiritual. Isso é para apenas proclamar e lembrar o contrato de casamento que Jesus fez e está esperando você cumprir a sua parte para que ele venha te buscar para as bodas do Cordeiro. Em 2026, irmãos, com guerras, divisões, escravidão digital, aplique-se, celebre a Páscoa com ceder autêntico, pintando sangue em suas portas contra o mal moderno que entra. Na ceia, examine-se, renove a aliança que foi feita na cruz, desligue o celular, confesse os seus pecados, peça perdão àquele que te ofendeu, ou àquele que você ofendeu, e una-se à mesa como família de Deus. Somos família, cada um é membro do corpo. Eu tenho observado que há uma grande acepção nas igrejas hoje. Se há acepção, não há comunhão. Se há facção, não há comunhão. Se há grupinho dentro da igreja, não há comunhão. Então estão perdendo tempo todo mês, partindo pão e bebendo vinho. Isso não é comunhão. Zicaron vivo é você considerar o próximo melhor que você e dar a ele o que ele não tem. Proclame hoje, em polarizações políticas ou sociais, o sangue une, o sangue não divide. Seja Zicaron vivo. Lembrando do memorial da Páscoa abundante da redenção. E eu quero concluir essa mensagem te dizendo: da Páscoa à ceia, Adonai tece um tapete de graça, ou da graça, do Egito à cruz, da escravidão à liberdade eterna. Clame, sonda-me, ó Deus, Salmo 139, 23. E eu quero conjecturar: na Páscoa, o último deus dos egípcios caiu, o Aknum, o Amun, Ra. E quando ele caiu, nós fomos libertos pelo sangue do Cordeiro que colocamos nas vergas da porta, que era sinal para Deus reconhecer que nós éramos fiéis do seu lado.
o sacrifício do Corban Hatat, Jesus Cristo, nós triunfamos não contra Amon-Ra, mas contra Ra-Satã, que perdeu o reino, o príncipe deste mundo que caiu, que Jesus o destronou. Ao Jesus destronar ele, nos uniu na nova aliança, o novo contrato de casamento. Satanás, que estava sob domínio nosso, caiu por terra e ele nos adotou e nos aceitou como noiva pura, imaculada. E qual foi o sinal? O sangue do Cordeiro, do Corban Hatat, o sangue de Cristo na nossa vida, nos libertando do Egito espiritual, o mundo. Venha ao altar nesta manhã que está ouvindo esta palavra, se entrega ao altar do Cordeiro Hatat, renove a sua aliança com Jesus, e coma o pão, beba o cálice, não como se ele fosse transformado numa bala mágica, não, mas lembrando da nova aliança, do contrato de casamento que Jesus fez. E muito em breve ele vai estabelecer a data do casamento e virá nos buscar para sempre. Que Yeshua, o nosso Cordeiro, nos guie no banquete final. Vamos orar? Adonai, como no êxodo e na ceia, lava-nos com teu sangue, guia-nos pela redenção eterna. Amém. Amados, que esta parashat possa ficar no seu coração. Pegue agora o copo com água, um documento, uma chave do teu lar ou do carro, da moto e uma peça de roupa. Porque eu sei que na tua família tem pessoas necessitadas. Pegue uma roupa desta família, desta pessoa. Vamos orar. Deus vai ungir. Você vai vestir nela. E a unção que estiver naquela roupa vai fazer a diferença na vida dela pelo Espírito Santo. A Bíblia relata que Eliseu já havia morrido há muito tempo. E houve uma guerra. Apertou a guerra e morreu um homem, não tinha como enterrar. Disseram, joga nesse túmulo aí. E era o túmulo de Eliseu. Quando o homem caiu e bateu as costas nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou imediatamente. A unção havia ficado nos ossos de Eliseu. E a unção está agora aqui, pronta, para ir até onde você está. Porque Jesus está do teu lado para te dar a vitória. Tenha fé e vamos orar. Senhor meu Deus, grandioso e eterno Pai, oh Elohim Adonai, Adonai Yeshua, nós oramos a Ti nesta manhã, com toda a fé no nome de Jesus, e que Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, derrame agora a unção sobre esta água, sobre esta chave, esse documento e essa peça de roupa. E a unção, a mesma unção que ainda repousava sobre Elias e sobre os ossos de Eliseu, venha repousar sobre essa peça de roupa agora, sobre esta água, sobre esta chave, sobre esse documento. Pai, e a pessoa que usar esta roupa, a unção, vai fazer a diferença. A pessoa que tomar esta água, a unção, vai trazer a cura. A pessoa que usar esta chave para carro ou para casa, terá a proteção. A unção fará a diferença. Oh meu Deus, no documento, as portas de trabalho vai ser aberta, as causas da justiça será resolvida, porque a unção do Santo, do Espírito Santo, estará nela. Eu declaro agora e ministro a tua unção, Pai. Libero, ó Deus, a tua bênção, a tua unção, a tua palavra nesses itens que esta pessoa confia, porque tem fé. A tua palavra diz que para secar a videira, como a figueira, como o Senhor secou, a primeira coisa, tem de fé em Deus. Temos. Fale ao monte, estamos falando ao monte de problema que caia por terra. Crê no coração, eu creio, você crê. Não duvide, de jeito nenhum, Pai, sabemos que Tu és o nosso Deus. E o milagre será feito. Em nome de Jesus eu te agradeço, ó Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Tenha um bom dia. Hoje, às 15 horas, nós temos o nosso primeiro estudo da semana. Em busca das origens
de Gênesis, a parte 2, que fala sobre Noa e o dilúvio. Você que ficou comigo até aqui, nos ajude a propagar, a proclamar este evangelho. Que este evangelho chegue até os confins da terra. Estas palavras que Deus tem trazido para nós de manhã, esta parashat. Como que eu faço isso, pastor? Se inscreva no canal, deixa o seu gostei, o seu like e deixa um comentário. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.